Olá, queridos amigos que sempre nos acompanham aqui pelo grupo de reflexão bíblica São Jerônimo. Hoje é festa grande da igreja, a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, também conhecida com a expressão latina Corpus Christi. Eu convido você então a refletir comigo o Santo Evangelho da festa de hoje. A Eucaristia nos une, nos torna iguais. Este é o tema que eu escolhi para a meditação do Evangelho de hoje. Na narração da ceia de Jesus, o evangelista Marcos refere-se a dois temas. O primeiro é o da primeira aliança, quando Moisés pegou um livro, o livro da lei, leu-o para o povo, depois, em sinal de aceitação desse livro, Moisés aspergiu o povo com o sangue de bezerros, que haviam sido anteriormente abatidos. Isso a gente encontra em Êxodo capítulo 24, de 1 a 11. O segundo tema, que está por detrás do evangelho de hoje, é o das duas partilhas dos pães e dos peixes. A primeira em terras judaicas, como está em Marcos capítulo 6, versículos de 35 a 44. A segunda partilha dos pães e peixes ocorreu em terras pagãs, como se lê em Marcos capítulo 8, versículos de 1 a 9. Começamos então a ler o Santo Evangelho de hoje, dessa festa de Corpus Christi. É o capítulo 14 de Marcos, vamos ver agora os versículos de 12 e 16, que já estão aí na sua tela. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos, ele lhes disse: ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: o mestre manda dizer: onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Então, nós vamos focar nessa nossa meditação nos versículos principais, que é Marcos capítulo 14, de 22 a 26. Estes que nós acabamos de ler, Marcos sublinha que era o primeiro dia da festa dos pães ázimos, quando este pão sem fermento era comido para sacrificar a Páscoa. Já era o início dos preparativos para a Páscoa. Neste jantar, que Marcos nos descreve, não há referência à ceia pascal judaica. Não há cordeiro, porque Jesus é o verdadeiro cordeiro pascal, cuja carne será usada para enfrentar o êxodo, a libertação, e cujo sangue nos libertará da morte. Então vamos ver agora a parte principal. Marcos capítulo 14, versículo 22a, que começa dizendo assim: enquanto comiam. Ora, o evangelista escreve enquanto comiam, isto é, uma repetição, porque o evangelista já havia dito que eles estavam jantando e comendo, no versículo 18 do capítulo 14, este mesmo no qual nos encontramos. Mas no primeiro aviso de que estavam jantando e comendo, Jesus anunciou que um dos discípulos, Judas, o trairia, como está lá no versículo 14, no capítulo 14, versículo 18b. Então a repetição agora deste verbo comer indica que esta é a resposta de Jesus à traição do discípulo. Ele responde ao ódio com amor, como veremos. Leiamos agora o versículo 22, segunda parte, sempre do capítulo 14 de Marcos. Jesus tomou pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu-o e entregou-lhes, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. No original grego se diz tomou um pão. Não é o pão, mas um pão. O que indicaria pão ázimo. Mas um pão, simplesmente, é o pão típico palestino, pão redondo. E isso é importante, porque não tem animal algum aqui. Num animal há partes melhores que eram reservadas às pessoas notáveis.
O livro da lei prescreve, por exemplo, que o peito e as coxas dos animais eram reservados aos sacerdotes, como está lá no livro de Levítico, capítulo 7, versículos de 28 a 34. Mas não o pão. E é o típico pão palestino, um pão redondo que é bom em todas as partes. Não tem uma parte melhor neste pão. A participação na Eucaristia elimina hierarquias, importâncias e cria unidade. E prossegue o evangelista, e ele pronunciou a bênção. Aqui o evangelista refere-se à primeira partilha dos pães e dos peixes, quando Jesus pronunciou a mesma bênção antes de repartir esses alimentos com o povo. Prossegue dizendo que Jesus partiu-o e entregou-lhes. Portanto, este pão aos seus discípulos é entregue e ele diz: tomai, isto é o meu corpo. Jesus, portanto, identifica-se com este pão. Jesus convida os discípulos a comer, a tomar este pão para aderir à sua pessoa. Não existe mais o rolo da lei, o livro da lei, mas existe uma pessoa a quem dar plena adesão. Leamos agora o versículo 23 do capítulo 14 de Marcos. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. O evangelista continua dizendo que em seguida tomou o cálice, e aqui o verbo muda. Aqui não há bênção, mas se fala que Jesus deu graças. Porque na segunda partilha dos pães e dos peixes, em terra pagã, Jesus também agradeceu. A gente pode conferir isso no capítulo 8 de Marcos, versículo 6. E agradecer era um verbo conhecido naquela cultura pagã. Portanto, na Eucaristia, o evangelista combina a bênção típica do judaísmo, que é dada ao pão, e a ação de graças, que é dada ao vinho, típica do paganismo. Vejam só. A Eucaristia não divide, mas une realidades completamente diferentes. Embora o evangelista não tenha sublinhado que o pão foi comido, deste cálice ele diz que todos beberam dele, indicando que não basta dar adesão à figura de Jesus, é preciso também aceitar o que o cálice implica, ou seja, o seu fim, o fim de Cristo, que será a cruz. Prossigamos agora lendo o versículo 24, sempre do capítulo 14 de Marcos. Jesus lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Jesus nos conta o significado do que há neste cálice. Este é meu sangue da nova aliança. A tradução aqui não é a mesma do lecionário da CNBB. Portanto, Jesus não diz o meu sangue da aliança, mas o sangue da minha aliança. Jesus substitui a aliança. A aliança já não se baseia na observância da lei, mas na aceitação do seu amor. Enquanto o sangue dos touros que foi aspergido sobre o povo, como a gente viu lá em Êxodo, capítulo 24, de 6 a 8, foi um sangue que caiu externamente sobre as pessoas, este sangue, que é a própria vida de Jesus, funde-se, penetra no íntimo da pessoa e a une a ele. Afinal, não nos esqueçamos que o sangue no mundo judaico significa a vida. O evangelista realiza o que anunciou sobre a atividade de Jesus. Jesus teria batizado, isto é, imerso, impregnado as pessoas no Espírito Santo, na mesma força da vida divina. E a Eucaristia é onde acontece essa efusão. O verbo derramar pertence ao Salmo 79, versículo 6, que foi lido na noite de Páscoa, onde se dizia que a ira de Deus era derramada sobre as nações. Eis que, com Jesus, não será derramada a ira de Deus, mas o seu sangue, símbolo da sua efusão e da sua vida, derramado sobre todos. Prossigamos agora lendo os versículos de 25 a 26 do capítulo 14 de Marcos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus.
Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então Jesus conclui anunciando que não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que o beberei novo no reino de Deus. Ou seja, uma nova qualidade de amor, que ainda não está disponível aos discípulos, porque eles não entenderam qual será o amor que o leva a dar a vida pelos seus. E a conclusão do evangelho desse dia de Corpus Christi é estranha, porque o evangelista escreve: depois de cantar o hino, saíram. Por que saem? O livro do Êxodo proibia sair na noite de Páscoa. Eis que a comunidade dos discípulos, com participação na Eucaristia, já não está vinculada à lei, à obediência à lei de Deus. Mas essa comunidade cristã é animada pelo Espírito, e o Espírito liberta. Este é o fruto da Eucaristia. Pois bem, esta primeira parte da nossa reflexão nos foi proporcionada pelo Frei Alberto Maggi, renomado biblista italiano, a quem nós agradecemos. Agora eu faço uma atualização dessa reflexão da palavra do Santo Evangelho da solenidade de hoje de Corpus Christi. E começo com um famoso pensamento de Santo Agostinho, que é doutor da Igreja, inclusive. Santo Agostinho nos diz: não somos nós que transformamos Jesus Cristo em nós, como fazemos com os outros alimentos que tomamos, mas é Jesus Cristo que nos transforma nele. Olha só que linda frase, que lindo pensamento de Santo Agostinho. A Eucaristia é algo tão fundamental e importante na vida cristã que a Igreja possui duas datas muito especiais para recordá-la. A primeira data é a Quinta-feira Santa, com a celebração da Ceia do Senhor, onde ela foi instituída. E a segunda data é a festa de Corpus Christi, hoje, que ocorre logo após as festas da Ascensão e da Trindade, motivando-nos a recordar a maneira como Jesus, o Cristo, quis se fazer presente entre os seus seguidores, ou seja, mediante o seu corpo e sangue. Na Idade Média ocorreu, infelizmente, um desvirtuamento da hóstia, o corpo de Cristo, a qual passou a ser vista como algo mágico, como um tipo de amuleto capaz de produzir milagres, realizar maravilhas. Tanto é verdade que muitos somente a admiravam, pois a comunhão se dava uma vez por ano apenas. A ponto do Papa Pio X, em princípio do século XX, século passado, insistir que a hóstia é para ser comungada todos os dias, se a consciência do fiel estiver pura. Infelizmente, nos tempos atuais, há muitos fiéis que são levados a ter uma verdadeira adoração pela hóstia em si mesma, esquecendo-se do que ela, de fato, significa. Na narrativa mais antiga da Ceia do Senhor, aquela que encontramos na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 25, Paulo insiste que Jesus expressou a sua última vontade ao dizer, após apresentar o pão, a partir de então o seu corpo, e o vinho convertido em seu sangue, dizendo: fazei isso em memória de mim. Lucas é o único evangelista que registra esse mesmo e fundamental pedido de Jesus, no capítulo 22, versículo 19. No entanto, é inevitável e inclusive desejável que nos coloquemos algumas incômodas perguntas. Primeiro, o que fazemos hoje em nossas Eucaristias é de verdade aquilo que Jesus fez naquela sua última noite? Uma outra questão. As Eucaristias que celebramos são de verdade a memória viva daquilo que Jesus realizou pela humanidade? E uma terceira questão. O modo como se celebra a Eucaristia é eficaz e promove aquele encontro autêntico entre os fiéis e seu Senhor, o Cristo? Acontece que a Eucaristia é o ápice de uma vida de total doação de si mesmo, que Cristo soube viver entre nós aqui na Terra. Ela somente pode ser entendida como sacrifício no sentido etimológico dessa palavra, que é consagrar, oferecer ou dedicar algo ao santo, que é Deus,
ao sagrado, que é Deus. Ora, foi justamente isso que Jesus Cristo fez com a sua vida. Transformou-a em uma total consagração, oferenda e dedicação à vontade de seu Pai, realizando o seu reino neste mundo. Portanto, o fundamental não é a hóstia, como se fosse um amuleto ou símbolo extraordinário, mas a atitude e o compromisso que estão presentes no corpo e sangue de Cristo. Por isso, as questões anteriormente mencionadas são importantíssimas para avaliarmos nossa fidelidade a Cristo, que nos pediu fazer isso em memória de mim. Quando celebramos a Eucaristia, nos sentimos de verdade mais unidos aos outros, mais irmãos e irmãs, mais solidários, mais sensíveis aos demais ou não? A Eucaristia promove, no mais íntimo de meu ser, o amor, a paz, o perdão? Caso isso não esteja ocorrendo, é oportuno nos recordarmos das palavras de Paulo, logo após descrever a instituição da Eucaristia. Abre aspas. Portanto, todo aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado contra o corpo e o sangue do Senhor. Está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27. Meus queridos, como foi bom estar com vocês, meditando as santas palavras desse riquíssimo evangelho de hoje, da festa de Corpus Christi. Obrigado de coração a você que nos acompanhou. E amanhã você tem novamente encontro marcado aqui neste canal do YouTube, do Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Fiquem com Deus, Deus abençoe a todos. Até uma próxima oportunidade.